E agora vamos falar de política. O jornalista Tiago Pereira já está aqui comigo. E começamos falando sobre a reunião com líderes sul-americanos. Parece que Lula quer usar novamente o BNDES para financiar ditaduras na América Latina. É isso mesmo, Tiago? Pois é, por incrível que pareça, é isso mesmo, Marcelo. A gente não acredita, mas é essa a notícia do momento. É um projeto desastroso que nós já vimos no que deu. Um calote gigantesco e a tentativa de um governo em insistir no erro. Olá para você, Marcelo, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vexame internacional. Ao dizer que o que falam sobre Nicolás Maduro é narrativa. Recebimento com honras de ditador que paga R$ 120 por mês aos professores em seu país. E culminando com a agressão a jornalistas, principalmente as mulheres, por capangas de ditador e membros do GSI do governo Lula. Isso é só uma síntese desse encontro da Unasul, retomado agora por Lula. Mas não parou por aí. O petista sugeriu a utilização do BNDES para auxiliar na criação de uma poupança regional para o Serviço de Desenvolvimento Econômico e Social no Mercosul, mobilizando os bancos de desenvolvimento como a CAF, com sede na Venezuela, o Funplata, na Bolívia, o Banco do Sul, também com sede na Venezuela, e o nosso brasileiro BNDES. Além disso, Lula também voltou a defender a criação de uma moeda unificada no Mercosul. Bom, isso aí é a mesma coisa que nós já presenciamos lá no passado, mas que ainda é presente. Eu já vou trazer detalhes. Dinheiro do contribuinte brasileiro indo para o exterior, travestido de investimento na indústria nacional. Horas, porque como já falamos aqui em outras ocasiões, as dívidas do passado ainda estão em aberto. E a gente vai ver aqui agora na tela como estão e como foram esse processo de envio de dinheiro brasileiro para o exterior por meio do BNDES. Aqui lidera os investimentos, a Venezuela com 722 milhões de dólares. Em segundo vem Moçambique com 122 milhões e Cuba com 250 milhões. Na verdade está invertido. Cuba ocupa a segunda posição de investimentos, 250 milhões, e Moçambique 122 milhões de dólares. O total acumulado já ultrapassa 1,9, ou seja, mais de 1 bilhão de dólares no acumulado até março deste ano. Portanto, convertendo para o real, é mais de 5 bilhões de reais que foram e ainda estão em aberto, ou seja, estamos com dívida. Esses países estão devendo dinheiro para o BNDES. Essa dívida não foi quitada ainda. E ainda, como foram parcelas, outros 518 milhões de dólares ainda estão por vencer desses países. Fonte atualizada hoje à tarde no próprio site do BNDES, que tem as informações de transparência. Pois é, agora eram valores para investimento no exterior, por intermédio de empreiteiras brasileiras. Mais de 10 bilhões de dólares foram desembolsados entre os anos de 2007 e 2015, beneficiando, sabe quem? 98% das grandes empreiteiras, aquelas pegas na Operação Lava Jato. Teve uma que até enviou dinheiro ao Instituto Lula, e outra financiou a reforma de um apartamento que Lula teria intenção de comprar. Bom, voltando à dívida, essa que eu mostrei aqui, o calote ao governo brasileiro, portanto, a pergunta que a gente faz é: por que as empreiteiras não vão pagar? Porque os petistas dizem que quem tem que pagar são as empreiteiras. Não era um detrimento de investimento na indústria nacional? E o critério das obras escolhidas? Por que investir em Moçambique, por exemplo, em um aeroporto que não é utilizado? São muitas perguntas que precisam de respostas que até hoje nós não temos. Nós brasileiros ainda não temos essas respostas. E ainda querem voltar agora, Marcelo e audiência, com essa prática desastrosa que a gente viu. São recursos brasileiros investidos no exterior
que os países, por consequência de governos ditatoriais, a maioria deles, a maioria não, os 3 aqui que eu falei, são ditaduras, né? Que não houve retorno ao governo brasileiro, aos cofres brasileiros. Há uma premissa de quem deve pagar esse calote, é um fundo nacional que garante esse recurso, para que esse recurso volte à União, mas é um dinheiro que é nosso, ou seja, dinheiro nosso pagando uma dívida de outro dinheiro nosso. Se aqui dentro tivesse tudo ok, se nós tivéssemos os melhores metrôs do mundo, os melhores trens lá, urbanos em Porto Alegre, né? Se nós tivéssemos uma infraestrutura aquaviária funcionando em Florianópolis, se nós não precisássemos levar 2 a 3 horas para entrar na ilha de Santa Catarina, se lá em Minas Gerais funcionasse tudo certinho os metrôs, ou em São Paulo, né, a grande dificuldade da metrópole, a maior metrópole, uma das maiores do mundo, em transporte coletivo, a gente então teria dinheiro de sobra para auxiliar e ajudar os países vizinhos. Mas enquanto aqui dentro nós temos mais de 9 milhões de pessoas desempregadas, com um sistema, estou falando do sistema de transporte porque foi um aeroporto que foi investido, mas com a logística fracassada no país, acho que o caminho não é esse. E voltar a repetir essa prática com esses países aqui que têm regimes ditatoriais, alguns com ideologia de esquerda, assim como do presidente Lula, eu acho um pouco arriscado a gente voltar a fazer investimentos nessa área. Ou seja, arrumar primeiro a casa dos outros e depois a sua. Parece que nós já vimos esse filme em algum lugar. É isso.